temos a Santa Ceia. Essa palavra Deus colocou no meu coração, tem tudo a ver com a ceia. Amém? Aleluia! É uma resposta que Jesus dá a alguns fariseus, a alguns especuladores. Capítulo 6, verso 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Amém? Jesus, ele fala assim, ó, eu sou. Quem proferiu essa palavra? Nosso Deus. Diga a palavra. Eu sou quem enviou e acabou. Glória a Deus! Jesus fala aqui para esses especuladores, depois que Jesus ele faz a multiplicação dos pães, lá que alimenta mais de 5.000 pessoas. Jesus parte para Cafarnaum e atrás dele vai um monte de gente. Aquele povo que saciou a fome lá no deserto, aí chega para Jesus e pergunta assim, ué, como é que você chegou aqui? Você chegou aqui tão rápido? Jesus fala para ele, vocês não vieram atrás de mim porque vocês querem bênção, vocês vieram para comer. Vieram por causa da multiplicação dos pães. Mas eu digo para vocês que aquele que não comer do pão que eu lhe der vai morrer. Porque eu sou o pão da vida. Aleluia. Essa palavra, irmãos, Jesus ele usa uma figura, uma imagem do pão que representa a sua própria natureza. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar o povo. E o pão é um alimento essencial para o crescimento, para o fortalecimento do homem, para o crescimento. E Jesus ele se apresenta como a fonte, o pão, a fonte da vida. Ele chega e fala, eu sou o pão da vida. Vocês querem comer pão? Nossos pais comeram o pão do deserto que Deus deu. Na verdade, seus pais não comeram o pão que Deus deu. Para os pais dos comeram maná. Saciaram a fome do deserto. Saciaram a fome no deserto. Ora, o pão da vida sou eu. Eu sou o pão da vida. Jesus ele se declara, irmãos, como o pão da vida. Por que Jesus se declara pão da vida para aquela multidão? Existia na época uma cultura judaica. Eu fiz uma pesquisa sobre pão. E os que praticavam a medicina na época, eles usavam a semente do trigo. Eles pegavam a semente do trigo, as melhores sementes, colocavam num lugar úmido e deixavam aquela semente germinar. Com o tempo, com 15, 20 dias, a semente começava a germinar. E quando ela germinava, dava aquele talozinho, eles tiravam aquelas sementes, lavavam, colocavam numa vasilha e amassavam com azeite. Amassavam aquelas sementes germinando com azeite, que eram das melhores. E aquela massa, aquele unguento, trazia saúde para quem estivesse doente. As parteirantes, as mulheres que tiveram filhos, sofriam de muitas enfermidades pós-parto, e eles faziam aqueles pães, e as mulheres comiam aqueles pães, e as enfermidades eram saciadas, eram curadas. E se alguém tivesse enfermidade exposta, passava aquele unguento e curava. Então, aquele pão, aquela massa, dava a vida para quem estava moribundo. E Jesus ele se declara, falando para aquelas pessoas, que ele era um pão que trazia a vida para os moribundos. Trazia a vida para quem quisesse. E após aquela multidão ver Jesus fazer milagres, multiplicar pães, Jesus curar enfermos, Jesus repreender demônios, fazer coxo andar, dar vida, ressuscitar mortos, o povo pergunta, e me dá um sinal para que a gente venha ver se tu és realmente o Filho de Deus. Olha uma geração incrédula, Jesus fala, poxa, depois de tudo que eu fiz, vocês não querem sinal? Nós, irmãos, como igreja, nós sabemos que Jesus ele é o pão da vida. Ele nos trouxe vida, nos garantiu vida eterna. E nós
comemos, participamos deste pão e garantimos a nossa vida, a vida espiritual. O alimento que alimenta a nossa vida espiritual é Jesus. Ele traz vida e vida em abundância. Ele mesmo diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus é o pão da vida. Ele se declara: aquele que comer esse pão nunca morrerá. Glória a Deus. Nós hoje, irmão, vamos trazer à memória o sacrifício que ele fez lá no Calvário. Ele nos trouxe o quê? Vida. Ele morreu para nos dar a vida. Ele próprio se entregou por nós. Ele nos ofereceu a sua vida. Toma aqui, de graça. Eu dou minha vida para vocês. E nós o aceitamos. E se você parar para pensar, eu sempre faço essa reflexão, quando estou em casa, eu faço essa reflexão: quem era eu? Onde eu estava se Jesus não tivesse me tirado lá daquela nação que eu vivia? Eu fui praticamente nascido e criado no Evangelho. Me distanciei durante 15 anos. Nesses 15 anos, eu falo para os irmãos, eu fiz muita coisa errada. Participei de muita coisa errada. Mas pela misericórdia de Deus, Jesus, pela sua graça, ele me alcançou. Ele foi lá na nação, me tirou e trouxe de volta. Ele falou para o inimigo: esse aqui é meu. Assim como fez com cada um de nós aqui. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidas, num mundo cheio de carrapicho, ao léu, fadados à morte. O lobo viria nos devorar, mas Jesus olha para nós e fala: aquela ovelha, aquele ovelha é meu. Ninguém pode. Porque Jesus, além de ser o pão da vida, ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E nós temos que entender isso, irmãos, que nós não fomos comprados com dinheiro nenhum. Nós fomos comprados com algo muito especial, muito além de qualquer valor que pudesse. Isso não tem como mensurar o valor do sangue de Jesus que tem te comprado. Glória a Deus. Quem éramos nós? Jesus nos amou. Você está aqui hoje, irmã Isabel. A senhora está aqui hoje, irmã Isabel, porque Jesus te lavou, te ergueu. Nós estamos aqui hoje porque Jesus tem misericórdia de nós. O que nós temos que fazer? O salmista no Salmo 116, versículo 12, ele fala: o que eu vou dar ao Senhor pelos benefícios que tem feito a mim? Nada que você faça é capaz de justificar diante de Deus. Jesus Cristo, ele é o caminho. Foi lido aqui: ele é a verdade, ele é a vida. Nós temos que entender isso, que longe de Jesus nós morremos, longe de Jesus nós temos fome, longe de Jesus nós erramos o caminho, longe de Jesus nós não temos vida. Aleluia, porque Ele nos garantiu a vida eterna, e para caminhar, para andar, para garantir a nossa morada nos céus, nas mansões celestiais, a Nova Jerusalém, nós temos que continuar vivendo a vida de Jesus, participar, comer deste pão, porque Ele nos traz vida, e vida em abundância. Daqui a pouco nós vamos participar, vamos tocar o cálice. Você vai tocar um pedaço de pão. Eu não sei quem fez o pão, de onde é que veio, mas quando a gente ora, irmão, a gente simboliza. Ele não se transforma em corpo de Cristo, como muitos dizem na doutrina da transubstanciação. Eu vou orar e aqui você vai comer o corpo de Cristo. Você não vai comer o corpo de Cristo. Simbolicamente, você vai participar da ceia. Isso vai te dar vida. Nós estamos aqui porque nós entendemos que Jesus Cristo é a nossa vida, e a nossa vida está segura em suas mãos. Quando tocar o pão, toque conscientemente daquilo que você está fazendo. Quando tocar o cálice, toque conscientemente daquilo que você está participando. Você não está apenas comendo um pedacinho de pão, nem bebendo um cálice de vinho. Jesus fala aqui no capítulo 6, lá no versículo 54, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, que conscientemente fazer isso aqui
aqui, ó, participar da ceia do Senhor, trazendo a memória do sacrifício que Ele fez por nós. Se você for em qualquer túmulo de qualquer deus aí, irmão, um túmulo de Buda, de Maomé, de Kardec, você vai ver restos mortais. Mas se você for no túmulo de Jesus, você não vai ver nada, porque Ele ressuscitou. Maria, quando chega lá no túmulo de Jesus, depara com um ser angelical. Eles perguntam: o que você veio buscar aqui, mano? Porque procura o vivente no meio dos mortos, não está aqui, Ele ressuscitou. Aleluia. E quando Ele ressuscitou, Ele nos garantiu a vitória. E a vitória é essa, quando estamos aqui participando da ceia do Senhor, trazendo a memória do sacrifício que Ele fez por nós. Aleluia. Porque é pão, é vida, e é vida, é saúde, é alimento, é libertação. Aleluia. O pão nos sustenta, o pão material sustenta o físico, mas o pão espiritual sustenta a alma, sustenta o espírito. Aleluia. E é com a alma fortificada, o espírito fortificado, que nós vamos caminhar, prosseguir o nosso caminho, até o dia que Jesus nos chamar, e nós vamos sair daqui. Aleluia. Esse ato aqui não é para qualquer um, para quem entende o sacrifício de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço, que foi preço de sangue. Eu vou parar por aqui, não vou demorar. Mas faça isso aqui conscientemente, que Jesus é o pão da vida. Ele te trouxe vida, e vida em abundância. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Jesus veio para dar vida. Aleluia. Nós vemos aqui, foi dito aqui que João 3,16 fala aqui: Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse. Mas não era a vida, a morte material, a morte espiritual que Jesus estava falando. Ele não veio para julgar o mundo, Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. E nós, irmão, uma pequena parte do mundo, nós fomos alcançados. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Glorifica porque tu é salvo. Você está lutando pela sua salvação. O diabo está fazendo de tudo para impedir que você não chegue lá. Mas pelo poder do nome e do sangue de Jesus, nós vamos chegar lá. Amém? Deus